Olá, eu sou Camila. Esse vídeo é mais um conteúdo para o canal do YouTube Deixa eu te falar. Tolerar é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, procurando compreender e aceitar da melhor forma as diferenças com relação ao comportamento alheio. Olhando ao nosso redor, não fica difícil constatar que a cada dia cresce o número de pessoas intolerantes no mundo. As pessoas, de um modo geral, estão explodindo por muito pouco, totalmente fora do seu controle emocional. E a pergunta é, onde iremos parar com isso tudo? Como será a geração futura das nossas crianças quando presenciam tamanha barbaridade? São perguntas simples, porém importantes, para que possamos começar a nos conscientizar da total intolerância que vivenciamos. Somente através de uma conscientização, fazendo uma revisão geral da nossa vida, com relação às nossas posturas, valores e crenças, é que poderemos dar início a uma profunda mudança de comportamento. Não podemos modificar o outro, mas podemos modificar a nós próprios, principalmente com relação aos erros alheios. Saber dos nossos limites, onde começa o meu e termina o seu, torna-se fundamental para o respeito mútuo. Se pararmos para observar, quando estamos desequilibrados, tudo parece conspirar para que a situação vivenciada aumente de tamanho, ou seja, a irritação, a desconfiança, o medo, a insegurança tendem a se tornar maiores inimigos. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que reagem de forma agressiva ante as adversidades da vida e depois acabam se arrependendo amargamente das suas atitudes impulsivas? Antes que possamos pensar em agredir alguém, seja física ou verbalmente, é importante parar para analisar se a situação fosse inversa, ou seja, e se fosse comigo? Ou ainda, qual a consequência da minha atitude? Pensar antes de tomar qualquer atitude impulsiva sempre foi a melhor opção para o treinamento da tolerância. Conta uma lenda que um sábio, diante de seus discípulos, perguntou: como vocês reagiriam diante de uma pessoa que lhe desse um tapa no rosto? Então o primeiro respondeu: mestre, com certeza eu lhe agrediria da mesma forma, revidando o tapa. O segundo disse: também devolveria o tapa, reagindo com mais violência. O terceiro continuou: não reagiria à agressão, porém, muito ofendido e magoado, lhe questionaria as razões para tamanha violência. O quarto finalmente respondeu: não reagiria, nutriria pelo menos um enorme sentimento de compaixão, questionando: o que houve com você? Posso ajudá-lo de alguma forma? Exercitar a tolerância nos permite ver as situações de formas diferentes, procurando de alguma forma elevar nosso nível de consciência para que não nos joguemos diante das situações de forma impulsiva e descomedida. Quanto mais consciente uma pessoa é, mais chances de ser tolerante com seus próprios erros e também com um dos outros essa pessoa vai ser. Vejamos como podemos ser então mais respeitosos. Algumas frases populares podem nos ajudar. Trate os outros como gostaria que eles o tratassem. Essa é uma das frases mais conhecidas sobre a tolerância. Ela fala muito sobre respeito ao próximo e, sobretudo, sobre empatia. Outra habilidade muito ligada à palavra central do nosso tema de hoje. Coloque-se no lugar do próximo e veja se você se sentiria à vontade com a maneira como ele é tratado. Caso a resposta seja negativa, talvez esteja mais do que na hora, então, de rever as suas atitudes. Você não precisa concordar com o outro, mas deve respeitá-lo. Todos nós temos opiniões, crenças e alguns valores diferentes dos demais. Isso não significa que você precisa concordar com o que os outros falam, mas sim respeitar a sua maneira distinta de ver o mundo. A primeira lei da natureza é a tolerância. Já que todos temos
uma porção de erros e fraquezas. Então, quem somos nós para julgar os outros? Se nós também somos seres humanos e passíveis de erro. Por que nós achamos que somos melhores porque nós erramos diferente? Logo, tolerar e mais do que isso, perdoar o equívoco alheio é mais do que uma virtude, é quase um dever. A inveja, assim como o ódio, são filhos da intolerância. Então não cultive nenhum desses sentimentos, pois indiretamente você estará semeando a intolerância. Libere o seu coração do ódio, da inveja, desde que os outros sejam felizes como eles acham que devem ser. Perdão e tolerância são a sustentação da nossa paz interior. A paz não é a ausência de conflitos, mas também a manutenção dessa realidade. É algo que se consegue de uma forma mais natural através do perdão e da tolerância. A melhor prova de tolerância é o respeito às diferenças. Existem bilhões de pessoas habitando o mundo, pessoas diferentes, das mais variadas formas de ser diferente. Cada uma delas tem o seu jeito de ser. Imagina se você for implicar individualmente com elas. Não dá, não é mesmo? Então é muito mais saudável tolerar e respeitar as diferenças do que tentar transformar todos os seres iguais. Além disso, que chato seria viver em um mundo em que as pessoas pensassem do mesmo jeito. A unanimidade é burra e a intolerância também. Nada é mais atraente que alguém que a tolerância, o respeito e a paciência. Cabelo loiro ou moreno? Olhos claros? Olhos escuros? Dê menos valor à beleza exterior. As verdadeiras belezas estão dentro de cada um de nós. E nada mais atraente do que uma pessoa que nutre esses 3 sentimentos. A intolerância já matou muitas pessoas ao redor do mundo pelo simples fato de elas serem diferentes. Então já passou da hora de evoluirmos. O passado já mostrou que o caminho da intolerância não é o certo. Houve muito sofrimento, e todo mundo tem o direito de pensar diferente, cultuar seus próprios deuses e viver as suas próprias vidas. Derrube o muro da sua intolerância e construa uma ponte em seu lugar. Quando você constrói um muro, não consegue enxergar o outro lado e fica preso somente ao que conhece. Ao desconstruir essa parede e construir uma ponte em seu lugar, um horizonte surge à sua frente e você percebe que o mundo é muito maior do que você imagina. O maior resultado da educação é a tolerância. Se um professor, ou mesmo a vida, ensinar para uma criança que não tem problema ela pensar diferente do seu coleguinha e que isso não significa que um dos 2 lados está errado, a educação cumpriu seu papel. Nesse caso, a tolerância venceu. As diferenças e a diversidade devem, então, ser celebradas e não combatidas. Um mundo plural é muito mais bonito e muito mais colorido. A fauna só é tão exuberante pela variedade de espécies, da mesma forma é assim também a flora. Por que nós, humanos, não podemos celebrar as diferenças sociais, ideológicas, religiosas e tantas outras, ao invés de combatê-las? Nem pior, nem melhor, diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. E é preciso, sim, respeitar o jeito de cada um ser. A tolerância é a melhor das religiões. Catolicismo, islamismo, budismo, espiritismo, umbanda, candomblé, judaísmo.
Existem centenas de religiões no mundo. Tem inclusive aqueles que não acreditam em Deus. Mas diante de tantas opções, a melhor de todas as religiões é a tolerância. Aquela que respeita a crença de todas as outras e nem por isso se acha superior às demais. Uma coisa é você achar que está no caminho certo. Outra é achar que o seu caminho é o único. E não tem problema algum estar convicto das suas escolhas. Essa pode até ser considerada uma qualidade positiva. O errado é querer impor as suas ideias aos demais, como se elas fossem as únicas alternativas possíveis. Respeite as convicções alheias. O progresso sempre se baseia na tolerância. Nenhuma sociedade consegue crescer ou seguir em frente sem tolerância. Veja o exemplo da África do Sul e da Alemanha, por exemplo. Quanto tempo de progresso perderam com o apartheid, com o nazismo, respectivamente? A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior perdoa e a inferior condena. Qual lado você prefere estar? Do superior ou do inferior? Sempre é mais fácil julgar e condenar do que tolerar e perdoar, mas não mais prazeroso e reconfortante. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças e força para os desafios. Se você nutrir essas emoções durante esses momentos específicos, como que estamos vivendo na pandemia, é possível que fique muito mais próximo de atingir os seus objetivos. Pense nisso e controle melhor seus sentimentos, não deixando se levar pelos impulsos. Não existe opinião certa e errada, pessoa melhor ou pior. Existe o meu ponto de vista e o seu, eu e você. Enquanto nos respeitarmos, tudo está certo. Leve esse lema para a sua vida. Curta aí a página, ative o sininho para receber mais vídeos e notificações e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!